Olá, sejam bem-vindos ao canal. Se você quer entender mais sobre o direito das sucessões e conhecer as principais decisões dos tribunais, fique comigo até o final do vídeo porque tem uma informação importante que pode alterar a situação de muitos herdeiros. O Superior Tribunal de Justiça recentemente proferiu uma decisão importante sobre o direito de herdeiro pleitear herança e vou explicar o que você precisa saber. Será que existe um prazo para reivindicar a herança? Se alguém não exige sua parte dos bens de herança por muitos anos, ele pode perder esse direito? E o que muda com essa nova decisão do STJ? Esse é o ponto central da discussão. O Código Civil de 2002 estabelece que os direitos patrimoniais são sujeitos a prazos prescricionais, ou seja, eles podem ser perdidos caso não sejam exigidos dentro de um determinado tempo. A regra geral da prescrição é de 10 anos, conforme estabelece o artigo 205 do Código Civil para reivindicações patrimoniais. Porém, no caso do direito de herança, a questão é mais complexa. No Brasil, quando uma pessoa falece, a sua herança é transmitida automaticamente aos herdeiros no momento do falecimento, conforme prevê o artigo 1784 também do Código Civil. A esse conjunto patrimonial, direitos, obrigações e bens, é chamado de espólio e é através do inventário que os bens são transferidos aos herdeiros. Mas o que acontece se um herdeiro demora anos para reivindicar sua parte na herança? Será que ele pode perder esse direito com o tempo? Vejam, o direito de herança por si só não prescreve. O que pode prescrever são ações específicas relacionadas à partilha ou posse dos bens. Como mencionei, o direito de herança prescreve em 10 anos a contar da data da morte do autor da herança, o dono do patrimônio. Esse prazo é para que o herdeiro que ficou fora do inventário ajuize a ação de petição de herança. Essa ação é uma medida judicial que permite ao herdeiro reivindicar a sua parte dos bens. O objetivo dela é receber a parte que lhe cabe da herança. Se o herdeiro não havia sido reconhecido como filho pelo falecido, por exemplo, o prazo de prescrição de 10 anos era interrompido para que o suposto herdeiro ajuizasse a ação de investigação e reconhecimento de paternidade. Após a conclusão da ação reconhecendo a paternidade, é que o prazo prescricional retornaria à contagem. Os tribunais já discutiram bastante esse tema e algumas decisões antigas entendiam que a demora em pleitear a herança poderia fazer o herdeiro perder esse direito. Essa situação se manteve até agora, ou seja, até 2024 permaneceu assim. Contudo, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo para uma pessoa entrar na justiça pedindo sua parte na herança começa a contar a partir da abertura da sucessão, ou seja, a partir da data da morte do dono da herança do suposto pai e não mais no dia em que for concluído o processo de investigação e reconhecimento da paternidade da pessoa interessada. A tese fixada por unanimidade de votos é de que o prazo prescricional para propor a ação de petição de herança conta-se da data da abertura da sucessão, cuja fluência não é suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado. Com esse entendimento, os processos que estavam suspensos à espera do julgamento de ação de investigação e reconhecimento de paternidade poderão voltar a tramitar. Essa decisão deverá ser observada e seguida pelos tribunais de todo o país na análise de casos semelhantes. Para os juristas, esse entendimento traz estabilidade a essa matéria, pois o entendimento anterior do STJ gerava insegurança, uma vez que o início do prazo prescricional era condicionado ou dependia do julgamento de uma ação de investigação de paternidade reconhecendo a pessoa como filho do autor da herança. Existiu o risco de muitos anos depois da morte de alguém surgir a existência de um novo filho, que quando era reconhecido filho biológico do falecido, através de ação própria, ele ainda teria o prazo de 10 anos para ajuizar a ação de petição de herança. Se a herança já havia sido partilhada e os bens divididos e vendidos a terceiros que compraram de boa fé, era mais difícil reverter a situação e obter esses bens.
Essa recente tese fixada pelo STJ pode fazer toda a diferença para quem está lidando com inventários e partilhas, aguardando a decisão de uma ação de investigação e reconhecimento de paternidade do herdeiro que surgiu após a morte do dono do patrimônio. O prazo de prescrição permanece de 10 anos, contudo, o herdeiro que não participou da partilha dos bens do falecido tem o direito de pedir a sua parte dos bens dentro desse prazo máximo após a morte do dono do patrimônio e suposto pai, independentemente de a pessoa ter descoberto a sua condição de herdeiro. Essa decisão do STJ é extremamente relevante para quem tem direito a uma herança, mas por algum motivo nunca reivindicou sua parte. Inclusive, esse posicionamento está presente no anteprojeto apresentado ao Senado para discussão da reforma do Código Civil. Se você se encontra nessa situação ou conhece alguém que pode ser afetado por essa decisão, é essencial buscar orientação jurídica para entender quais são os seus direitos e como proceder. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem pode se interessar por esse tema. Deixe também sua curtida e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos sobre direito. Até o próximo vídeo.